Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa, com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Vereador Luiz Alves de Souza fala sobre a atual situação de Tupã no combate ao coronavírus. Vereador Renan Pontelli acompanhou a posse da nova diretoria da Associação Atlética Parque Tabajaras. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo autoriza empresas a realizarem readequação operacional. Abastecimento de alimentos. A associação pede aos municípios do estado de São Paulo para que mantenham atividades. Está no ar mais uma edição TV Câmara Informa. Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa, uma série de programas especiais, recebendo os vereadores da Câmara Municipal, convidados também especiais, falando sobre esse tema que realmente todos nós estamos preocupados, o país está preocupado, a humanidade está preocupada, que é a questão do coronavírus. Hoje nós estamos recebendo o vereador Luiz Alves de Souza, ele que também é líder comunitário, vereador da Câmara Municipal, está atento, preocupado, inclusive hoje, antes de começarmos aqui o nosso telejornal, comentou aqui que já estava circulando pela cidade de Tupã, ouvindo a população e realmente tem muito a compartilhar, a falar conosco nesse TV Câmara Informa. Vereador, seja bem-vindo ao nosso telejornal diário, todos os dias, sempre às 19 horas, uma série de programas especiais, recebendo os senhores vereadores, autoridades no assunto, também na área da saúde, falando sobre a questão do coronavírus. Todos nós estamos preocupados, atentos, e a Câmara Municipal, acima de tudo, representando a população, também está atenta. O senhor esteve pela manhã visitando várias regiões da cidade de Tupã, acompanhando de perto a real situação. E vamos falar também um pouquinho sobre a questão da economia local, todos estão preocupados, e também o seu parecer, a sua opinião. Seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa. Obrigado, Glaucio. Obrigado, amigos aqui da TV Câmara. Primeiro, cumprimentar a TV Câmara pelo brilhante trabalho que faz, mostrando toda essa conjuntura envolvendo o coronavírus, a paralisia que acontece não só na cidade de Tupã, mas também em todo o país por conta do coronavírus. Isso nos preocupa muito e, claro, faz com que a gente se movimente guardando os devidos cuidados. Claro que temos que ter com a saúde, porque envolve toda uma população. Vereador, vamos iniciar falando sobre essas visitas que o senhor tem feito a várias regiões da cidade. O senhor deve estar ouvindo muito da população. Estamos respeitando o decreto, agora um decreto estadual, inclusive, onde a orientação é realmente ficar aí durante esses próximos dias, até o início de abril, realmente com comércio fechado, várias atividades suspensas, a população em casa, se resguardando, com isolamento, mas há uma preocupação. O presidente da República fez um pronunciamento no início da semana, onde gerou aí muitas críticas. Também tem os apoiadores que estão do lado do presidente, mas gerou-se uma discussão muito grande. Ontem, inclusive, os principais telejornais, a grande mídia, falando sobre essa declaração do presidente, orientando, aconselhando a população a voltar à sua normalidade, não trabalhar. O vice-presidente disse que não foi bem isso que o presidente quis dizer, que ele não usou os termos corretos, enfim, tentando apaziguar a situação, mas criou-se uma polêmica no país. Queria a opinião do senhor, O que o senhor está achando desse momento de resguardo, da questão da economia, comércio fechado? O que o senhor espera para os próximos dias? O que podemos esperar na visão do vereador Luiz Alves? Claro que em alguns setores eu entendo que há exageros, Glaucio. Por exemplo, acho que crianças na rede escolar, nas creches, porque muitas vezes se pode envolver crianças com gripes ou com algum outro problema de saúde e que pode ser vulnerável na contaminação do coronavírus. Outro cuidado que precisa ser bastante levado a sério é com as pessoas mais idosas, sobretudo aquelas que já têm uma saúde mais vulnerável. Que estão no grupo de risco, no chamado grupo de risco. Claro, estão no grupo. E fora a questão dos mais idosos, tem mesmo adultos com um alto índice de diabetes ou esteja gripado, enfim, com algum problema de saúde mais sério, eu concordo que esses devam estar também se cuidando. Outra questão que eu também concordo é a questão de aglomerações de muita gente junto no mesmo lugar. Então eu tenho feito algumas discussões nos bastidores
tenho andado pela cidade quase que diariamente e conversado. Eu vejo que a sociedade também faz o contraponto disso. Por exemplo, no último domingo eu estive na feira ali na Rua Imorés. E na Rua Imorés a gente aproveita para discutir com as pessoas os problemas e as necessidades. E o que eu vi dos feirantes, que a grande maioria depende do trabalho das feiras livres aqui na nossa cidade para a sua sobrevivência. Muitos deles até falam: Luiz, se eu não vir aqui na feira para vender o meu pastel, vender os produtos que eu produzo lá na roça ou lá na minha estufa, o que eu vou fazer? Como eu vou sustentar a minha família? Aqueles que são produtores lá na roça, ele pergunta: o que eu vou fazer com os produtos que eu estou produzindo, não é? Vai estragar? Porque levar para os mercados já têm os seus fornecedores ali já acertados. Então fica difícil você entrar num outro mercado. E aí a gente discutindo, se fizer um espaçamento maior, alargar ali a rua, deixar os veículos fora, todos os feirantes usando máscaras e gel nas barracas, e todos orientando a população, o consumidor: olha, compre aqui o seu produto e vá embora. Não fique na feira fazendo ou andando à toa. Então, ou seja, que as pessoas vá na feira só para as necessidades, de fazer suas compras. Então, eu sou favorável. Discuti isso com o executivo, com o Eduardo Chigueiro, mas houve uma resistência com relação a isso. Claro que eu respeito, né? Porque eu também não quero pagar para ver, não é? Mas eu acho que algumas, por exemplo, fechar praças, é um lugar aberto. Eu não vejo risco na praça, não é? Fechar restaurantes, ainda que os restaurantes estejam tomando os devidos cuidados de higiene, limpeza, espaçamento, etc. Eu penso que isso poderia funcionar, sobretudo aqui na nossa região, no interior, onde a gente tem uma tranquilidade muito maior. E eu vejo com muita tristeza a cidade fechada. Claro que eu tenho que ter a preocupação e a responsabilidade, né, de cuidar da nossa população, do nosso povo, mas também vejo uma outra preocupação, que é a questão econômica, não só do nosso município e do nosso país. Como vai ser o segundo semestre quando nós estivermos no auge da crise financeira do nosso país? Então eu penso que algumas questões nós precisamos tratar com responsabilidade, tomar os devidos cuidados com relação ao coronavírus, e eu, por questão disso, na semana passada conversei com uma amiga nossa, que esteve aqui na TV Câmara em 2012, Eleonora Bigolin, que foi conselheira da Aliança Internacional da Habitação, ela que é italiana, da região lá de Veneza. Ela contou a gravidade do problema lá. Também ela contou a especificidade do problema lá na Itália, que eu penso que é diferente, pelo que ela comenta, é diferente daqui. Aqui nós temos um clima mais quente, no caso de Tupã não há tanta aglomeração, é uma cidade com um índice bem alto de tratamento de água, esgoto, asfalto, tudo isso contribui para a qualidade de vida. Então é nesse sentido que nós precisamos pensar com mais responsabilidade de como a gente deve conduzir. Eu sei que é difícil, Glaucio, é muito difícil a gente encontrar, olha, qual caminho seguir. Eu estou tentando encontrar esse caminho, discutindo com a sociedade. Já no movimento comunitário, nós tivemos a preocupação de atender a solicitação das vigilâncias sanitárias e da questão da área de saúde, né, seja do governo federal, estadual e municipal. E o movimento comunitário encerrou ou suspendeu por hora as atividades. Então nós temos discutido os problemas de cada comunidade via WhatsApp, telefone, enfim, evitando ao máximo reuniões. No máximo uma conversa de 2 ou 3 com os devidos cuidados. Nós precisamos ter essa responsabilidade e o movimento comunitário de Tupã está tendo, né? Inclusive a Associação Unidos Venceremos tinha ou teria programado para a próxima segunda-feira, dia 30, a festa de aniversário. Aliás, a festa seria no próximo final de semana, dia 4 de abril, aniversário de 22 anos da nossa associação. Cancelamos tudo. O centro comunitário da Unidos Venceremos está fechado, paralisado com todos os eventos, e nós tínhamos shows, etc., bastante brincadeira, apresentação das nossas modalidades que nós temos lá, mas suspendemos tudo.
atendendo a recomendação das orientações da área de saúde e vigilância sanitária. É uma questão de preocupação que nós temos. Mas na medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que talvez não seja necessária tantas medidas restritivas. É preciso tomar cuidado, não é? Não vamos dizer que isso é uma gripezinha ou qualquer coisa do tipo, porque não é. É grave, é sério, o mundo está mostrando essa preocupação e nós também precisamos ter, Glaucio. Vou reformular a pergunta que eu fiz no início do jornal. O senhor falou bastante da questão, da sugestão de manter algumas atividades, falou sobre o movimento comunitário, mas eu vou voltar a fazer a mesma pergunta de uma forma diferente. Como o senhor está recebendo, quais são os comentários, as críticas ou elogios da população? O senhor que vive bastante, né, em várias regiões da cidade, acompanha de perto, né, como líder comunitário, tem esse contato com a comunidade, tenho certeza que a população, a comunidade, várias comunidades, vários bairros têm procurado o senhor, né, como líder comunitário, pelo ofício, já pela tradição, pela história nesse segmento. Como que o senhor está ouvindo isso? O que as pessoas estão falando da cidade? Vou resumir a pergunta. O que as pessoas estão falando para o senhor como vereador? Né? Como o senhor está enxergando e recebendo essas informações, essas críticas ou elogios no caso? A população gostaria de estar trabalhando. Essa é a opinião? Sim. Porém, diante de toda essa onda da preocupação do coronavírus, enfim, tudo isso, as pessoas estão assustadas. Então eles também estão tentando entender a situação. Só interrompendo o senhor, mas aproveitando o gancho. Mais assustadas com a doença ou com a questão econômica? Com as duas coisas, Glaucio. Mais? Primeiro, que o senhor tá aquelas pessoas de mais idade, eles estão respeitando e muito. Questão da saúde? Da saúde. Ok. Mas também mostram a preocupação. Ontem, por exemplo, eu estive com um empresário que criticou muito essa questão o que vai acontecer pós-coronavírus. O caos social que isso pode... E eu concordo. Né? A questão econômica. A questão econômica. E isso, sem dúvida, há um aumento da violência, empresas quebrando, pessoas que não vão pagar contas, tudo isso a gente ouve na rua. Então há um misto, Glaucio, das duas questões. A preocupação, olha, quem é que quer pagar para ver? Não, eu vou trabalhar. Mas e aí, se eu fico doente? Se eu contamino minha família? Claro. Então tem essa preocupação. As pessoas ainda estão perdidas, eu vejo isso. Não tenho uma certeza, olha, eu devo, acho que se tiver uma pesquisa hoje, eu acho que vai dar um empate aí técnico, pelo menos, porque alguns querem trabalhar, mas têm medo de ir. Os outros preferem então não pagar para ver. Eu prefiro ficar em casa resguardando, mas daqui a pouco, como diz lá no bairro, lá, as latinhas secam, e aí vamos ver o que vai acontecer. A gente também se preocupa com isso, e é essa preocupação que a gente vê nas ruas. Bom, vereador Luiz Alves, nós já recebemos aqui desde a segunda-feira o presidente da casa, o vereador Pastor Eliezer, o vereador Ribeirão, também coordenador aqui da TV. Ontem tivemos o vereador Charles, o senhor hoje, e eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a eles para o senhor também, que são as medidas que a Câmara adotou, né, no sentido de preservar seus servidores, a população que frequenta os dois prédios, tanto da Câmara como também TV Câmara, e são medidas necessárias, né? E claro que os vereadores continuam trabalhando, o senhor está trabalhando, está visitando várias regiões da cidade, se houver necessidade, sessões extraordinárias serão realizadas assim que convocados. Quer dizer, a Câmara está atenta, trabalhando ativa, né, com os setores necessários, claro, com essa preservação e esse cuidado com todo o seu quadro de servidores, mas também atento e também auxiliando a população nesse momento tão delicado em nossa cidade, no país, né? Claro, aliás, o presidente da casa aqui, pastor Eliezer, junto com os demais membros da mesa, toma uma medida bastante cautelosa, cuidadosa, como você bem disse, para cuidar não só dos frequentadores que possam estar na Câmara Municipal, bem como na TV Câmara, mas também dos seus funcionários e dos próprios vereadores. Nesse sentido, nós acatamos. Mas, como você bem colocou, todos os vereadores estão atentos a tudo o que acontece, não só na cidade, no estado e no país. Nós estamos discutindo isso no dia a dia, né? Ainda que com uma medida mais restritiva. E a preocupação se mostra com esse problema, mas também já se mostra, como disse há pouco, com a questão social e econômica que podemos mergulhar. E a nossa cidade, que tem está num contexto regional onde nós temos uma economia fragilizada,
é preocupante, mas tudo que merecer a atenção da Câmara Municipal, certamente todos estarão prontos a atender ao chamado da presidência, da nossa comunidade, do executivo. Nós estamos prontos para se apresentar para o trabalho propriamente dito na Câmara, né, com sessões mais, como vinha, né, sessões ordinárias, mas estaremos prontos, inclusive, como disse o presidente, estamos convocados permanentemente. A qualquer momento podemos estar na Câmara reunindo e discutindo. Mas essas reuniões ela acontecem agora em momentos sazonais, quase que diários, né, para discutir as questões. Nós estamos atentos e preocupados com tudo que acontece. Como disse há pouco, andando pela cidade, discutindo com a sociedade, com liderança, o que fazer. Acontece que nesse momento, repito, está todo mundo preocupado. Como é que a gente faz? Para com tudo e voltamos a trabalhar e colocamos a população em risco? Ou a gente prefere se precaver e se cuidar para que evitemos aqui uma epidemia, um problema maior com a nossa população? É um momento difícil, delicado, mas acima de tudo, todos os vereadores estão trabalhando e agindo com muita responsabilidade, como fez o nosso presidente, pastor Eliezer, suspendendo as atividades da TV Câmara, da Câmara Municipal, bem como também restringindo um pouco o trabalho da TV Câmara, que continua também mostrando um pouco da conjuntura da nossa cidade. Perfeito. Vereador, eu queria agradecer a presença do senhor aqui no TV Câmara Informa, queria que o senhor deixasse uma mensagem à população e com certeza vamos torcer para que em breve, né, a população realmente possa passar por esse momento tão ruim, tão delicado, essa tempestade, e que possamos voltar à nossa normalidade, né, e, claro, vamos agora nesse momento nos resguardar, cuidar do próximo, se proteger, proteger o próximo, as pessoas que a gente ama, os nossos companheiros de trabalho, nossos familiares, a sociedade no seu todo. Mas, claro, temos que ficar atentos, preocupados, mas se a população colaborar, se cada um fizer a sua parte, tenho certeza que vamos sair dessa muito em breve, pelo menos torcemos para isso. A nossa cidade é uma cidade, como disse, que tem um nível, uma qualidade de vida muito boa, com asfalto, água tratada, esgoto, etc. Enfim, eu acredito e torço para que a gente não tenha maiores problemas aqui na nossa cidade. Temos apenas alguns casos, 4 ou 5 aí, salvo engano, de suspeito apenas, nenhum caso confirmado. Mas enfim, eu espero que fique por aí, mas nem por isso eu seria irresponsável de dizer vamos desarmar. Não, acho que toda a população precisa estar cuidadosa, sobretudo as pessoas que têm problemas de saúde, as pessoas que têm uma saúde já mais vulnerável, a população mais idosa tem que tomar cuidados redobrados. Mas claro, na medida do possível, alguns setores eu defendo que poderia voltar a trabalhar, mas não sou eu que vou determinar isso, até porque existe um decreto do governo federal, governo estadual e também municipal. Mas a gente continua com a discussão do que pode e o que não pode, aqui nos bastidores, com o executivo e com as nossas lideranças. No mais, um grande abraço e parabéns pelo trabalho da TV Câmara, de toda a comunidade Tupã que está respeitando neste momento esse recluso social, tentando evitar maiores problemas com a nossa população. Obrigado, vereador. Hoje nós recebemos aqui no nosso TV Câmara Informa o vereador Luiz Alves de Souza falando à população de Tupã, né, sobre a sua visão, sobre o momento em que a cidade está vivendo, o país e o mundo, quanto ao coronavírus. Nós vamos continuar com o nosso TV Câmara Informa, agora falando sobre a Agência Reguladora do Transporte aqui no estado de São Paulo, que está orientando as empresas a se readequarem para oferecer o atendimento aos seus usuários. Acompanhe. Diante do cenário de pandemia da Covid-19 no Brasil, algumas medidas foram tomadas nas esferas municipal, estadual e federal, no que diz respeito à suspensão e redução de linhas no transporte rodoviário. Em Tupã, por exemplo, o prefeito Caio Aoki determinou o fechamento do terminal rodoviário Geraldo 600, a fim de prevenir e combater o coronavírus. Mas as empresas já não vinham operando. Em nota, a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, divulga orientações e recomendações às 91 empresas de ônibus que integram o Sistema Intermunicipal de Transporte de Passageiros do Estado,
para a prevenção ao contágio do novo coronavírus. Atualmente, o sistema transporta diariamente mais de 320 mil pessoas em média nas modalidades suburbana e rodoviária, que somam mais de 12 mil viagens diárias no estado, segundo a agência. Para tanto, autoriza as empresas a realizarem readequação operacional, considerando a redução da demanda devido às medidas tomadas pelas empresas em geral, adoção em home office para parte dos funcionários ou mesmo a interrupção de atendimento, como no caso de escolas e instituições de ensino superior. As empresas de ônibus poderão reduzir em até 1/3 o número de horários oferecidos, desde que os índices de ocupação atendam aos parâmetros estabelecidos pela legislação que regulamenta o serviço, Decreto 29.919 de 89. A Artesp irá acompanhar essa medida e poderá determinar a retomada de horário suspenso se entender que isso é necessário. E veja depois do intervalo, o vereador Renan Pontelli acompanhou a posse da nova diretoria da Associação Atlética Parque Tabajaras. Abastecimento de alimentos. A entidade pede aos municípios para que mantenham atividades. Voltamos já.